castelo forte é o nosso Deus. Então nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, que é onde nós temos estudado, não é? Carta de Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos falar apenas em um verso. Um verso apenas, verso 21 do capítulo 1. Tiago 1, 21. Um verso apenas, mas, como nós sabemos, né, o verso que nos ensina muito a respeito, especialmente da nossa fé no Senhor. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vou convidar os irmãos para que possamos ler juntos este versículo. Vamos ler? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, um texto aí bom para que possamos memorizar, né? Texto muito rico, como nós vamos ver. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, meus irmãos, apenas fazendo uma recapitulação, né, breve aqui do que nós tratamos até aqui, especialmente do contexto mais próximo desse texto que nós vamos analisar, não é? Qual é o contexto próximo? Tiago aqui está falando sobre, primeiro, a partir do versículo 9, ele fala a respeito da necessidade de nós compreendermos nossa própria condição de humildade, de insignificância, a necessidade que nós temos de caminhar conforme a vontade do Senhor. Depois, do versículo 12 até o 15, ele fala sobre o problema mais sério do ser humano, que é o problema do pecado, né? Que é de fato o nosso problema, é de fato contra o que nós precisamos lutar, contra o pecado. Nós estamos aqui em Tiago, capítulo 1, né, para os irmãos que estão chegando aí. Então, a partir do verso 12 ao verso 15, ele fala sobre a origem do pecado, sobre o problema de nós darmos lugar ao pecado e, com isso, nós, obviamente, morrermos, porque o pecado ele nos leva à morte. Então, Tiago quer fazer aqui um desafio a todos nós para que não pequemos, né? Para que possamos restaurar a nossa vida a partir da verdadeira fé no Senhor, fazendo uma diferença entre prova e tentação, a provação e a tentação. Depois ele fala a respeito do benefício que nós recebemos em Deus por meio de Cristo, que é a regeneração. Ele fala dos versículos 16 a 18, dizendo que tudo aquilo que é bom vem de Deus, não é? E, segundo o querer do próprio Deus, ele nos gerou pela sua palavra. Então, nós fomos gerados pela palavra do Senhor. Somos, portanto, novas criaturas, somos, portanto, crentes. E aí, se somos crentes, observem a sequência lógica, né, que Tiago vai tentando impor no seu texto. Se nós somos crentes, se nós somos novas criaturas, porque fomos gerados pelo Pai, então nós devemos aprender a nos comportar, especialmente com relação ao nosso ímpeto, ao nosso impulso. Então, nós devemos buscar o domínio próprio. Diz ele, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, não é? Então, ele mostra que uma pessoa crente, regenerada, ela vai agir de maneira diferente, sobretudo na reação dela em relação às coisas que ela sofre. Lembra que Tiago está falando aqui para aqueles irmãos que estavam dispersos, né, por conta da perseguição. Então, é muito difícil, mesmo você vivendo entre amigos, entre pessoas conhecidas, já é muito difícil você não ter algum tipo de conflito, não é?
Na nossa família, por exemplo, que são pessoas que nos conhecem, gente que a gente conhece, não é? Nós temos conflitos. Às vezes, na igreja, nós temos conflitos, não é? De pessoas que nós convivemos, às vezes, há anos, mas, por alguma razão, o conflito surge. Imagina com pessoas que têm uma fé diferente da sua, que têm uma cultura diferente da sua, opiniões diferentes em relação à política, em relação à religião. É muito difícil, não é? Você conviver sem ter algum tipo de atrito. Então, era muito comum que talvez esses irmãos reagissem de maneira impulsiva às provocações que eles estavam sofrendo por conta dos perseguidores. Então, por isso, Tiago investe tanto na questão da língua, na questão da reação do nosso impulso, não é? Sobretudo, prontos para ouvirmos, sejamos demorados para responder, quer dizer, pense antes de responder, para que você não precipite, né? Porque o precipitado é pecado, diz o texto de Provérbios, né? A precipitação é pecaminosa. E seja tardio em se irar, quer dizer, não permita que as provocações, as perseguições, os xingamentos, muitas vezes, as injustiças, não permita que estas coisas gerem em vocês um tipo de ira descontrolada, né? Deixa Deus agir. Por isso ele diz, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Deixa Deus agir conforme a justiça dele. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, né? Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Então, aqui, agora, numa sequência lógica, né, Tiago nos diz o seguinte, portanto, então veja que ele começa o versículo 21, que é o texto que nós vamos estudar agora à noite. Portanto, quer dizer, portanto é uma partícula de conclusão. Então, significa dizer que, se nós estamos dispostos a viver uma vida diferente, uma vida não mais pautada pelo pecado, porque nós fomos gerados de novo, não é? Se nós somos novas criaturas e o nosso linguajar, o nosso falar, os nossos impulsos, eles foram agora ordenados por Deus, portanto, quer dizer, então, se você é uma pessoa diferente, se você é um crente de verdade, você precisa fazer algumas coisas, ou buscar algumas coisas, para que o seu cristianismo ele se torne ainda mais evidente para as pessoas no mundo onde você está. Sobretudo no mundo, como nós estamos vendo, contrário à palavra e à verdade do Senhor. Um mundo em que o crente é perseguido, não é? Então, talvez, embora nós não vivamos uma perseguição desse nível, desse tipo, né, porque aqui já envolvia perseguição física, propriamente, né, pessoas eram presas, eram às vezes mortas, né? Então, embora no Brasil nós não tenhamos, pelo menos ainda, esse tipo de perseguição tão agressiva assim, nós sabemos, por experiência própria, acredito que os irmãos aqui já passaram por situações assim, em que há algum tipo de perseguição, né, ainda que ela seja ideológica, ainda que ela seja talvez um assédio moral, não é? Quem sabe você trabalha em algum lugar, por exemplo, e que só você seja cristão ali, ou então os cristãos que estão ali são cristãos daqueles, não é digamos assim, genéricos, né? Ou cristãos que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus, e você talvez seja o único ali a manter uma idoneidade, a manter uma vida moral, a manter opiniões bíblicas, e talvez você esteja sendo pressionado, né? Então, imagine um contexto assim, que não é um contexto difícil da gente imaginar, porque eu acredito que os irmãos aqui já devem ter passado alguma situação assim, na família, no trabalho, né? Mesmo entre amigos, entre pessoas conhecidas, é um contexto, infelizmente, até comum, né, entre nós. Então, vamos pensar nesse aspecto, né? Quer dizer, nós somos crentes que estamos num contexto de perseguição, nós incomodamos as pessoas que estão ao nosso redor pelo fato de sermos cristãos, e o que a gente deve fazer, então? Né? Então, imagine isto. O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver
numa sociedade, numa família, num emprego, no trabalho, em que estas coisas elas acontecem comigo, não é? Então, Tiago vai falar aqui no versículo 21, portanto, irmãos, aí ele vai nos mostrar algumas questões aqui. E eu queria mostrar para os irmãos, em 3 partes, né, nesse versículo 21, o que Tiago nos mostra. A primeira coisa que ele nos mostra aqui é a necessidade de nós nos arrependermos integral e verdadeiramente. Quer dizer, arrepender de tudo, de todo o pecado, e arrepender sinceramente, né? De maneira sincera, de maneira verdadeira. Isso porque, embora nós sejamos regenerados por Deus, não é? Ainda há em nós o pecado remanescente. Nós ainda somos pecadores. Não mais carregamos a culpa do pecado, porque Cristo pagou esse preço por nós, o preço da culpa, mas nós ainda pecamos. Então, a luta pela santidade, não é? A luta por uma vida sem pecado, ela deve fazer parte do crente durante toda a sua vida. Não é? Nós nunca vamos deixar de lutar contra o pecado, nunca. Por mais piedosos que nós sejamos, por maior que seja o nosso nível de santificação, nós sempre estaremos lutando contra o pecado, talvez pecados específicos ou o pecado de maneira geral, não é? Porque pecado não é só a transgressão direta contra a lei de Deus, mas é também a omissão quanto àquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Então, basta você olhar para você com sinceridade, você vai ver que nós não vivemos como Deus quer que nós vivamos, de maneira integral, de maneira pura, né? De maneira completa. Sempre faltará alguma coisa, ainda que nós nos esforcemos para uma vida de santidade. Então, a primeira questão que Tiago coloca é essa: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Este é o primeiro verbo, né, que aparece aí, o verbo despojar. Despojar, irmãos, significa literalmente tirar uma roupa suja e contaminada. Não é? Você volta do trabalho, todo suado, todo não é, sujo ali, manchado de óleo, de graxa, né, de poeira, seja o que for, e você precisa se desfazer daquilo, né? Você não vai dormir daquela maneira, não vai ficar o resto da semana com aquela roupa, né? Você vai tomar um banho, você vai tirar aquela roupa suja e vai se limpar, vai se lavar, né? Essa é a ideia de despojar. Então, a ideia de Tiago aqui é de que nós temos ele usa aqui 2 expressões, né? Impureza e acúmulo de maldade. O que é isso? Impureza na Bíblia está muito relacionado a pecados sexuais. Quase sempre, né, a palavra impureza está relacionada a desejos carnais, pecados ocultos, não é? Aquelas questões do nosso coração que têm a ver especialmente com as questões ligadas à sexualidade, não é? Que a gente chama de carnalidade, ou seja, esses desejos pelas coisas que Deus proíbe, não é? Ainda que sejam coisas boas, num primeiro momento, mas feitas de maneira desordenada. Então, a Bíblia chama isso de impureza. A sujeira moral do nosso coração, a sujeira espiritual que leva, então, a desejos desordenados, não é? Desejos carnais, pecados ocultos, vícios emocionais, tudo isso que representa, então, esta impureza. E acúmulo de maldade, a Bíblia chama aqui, quando você reúne uma série de pecados de uma mesma raiz. Então, por exemplo, geralmente os pecados eles vêm acompanhados de outros, né? Então, geralmente o orgulho ele está muito ligado, por exemplo, ao ressentimento, à inveja. Uma pessoa soberba, por exemplo, ela quase sempre ela demonstra algum tipo de outro pecado, não é? Talvez um ressentimento, uma inveja. A amargura, por exemplo, às vezes rebate numa ira. Quer dizer, então, são pecados, digamos assim, do mesmo pacote, não é?
Então, Tiago está dizendo que é como se a pessoa ela tivesse uma inclinação específica para determinados pecados e ela precisa se libertar desse pacote de pecado que está sujando a sua vida. Lembra da roupa suja, né? Do despojar. Então, o mecânico, por exemplo, ele entra debaixo do carro ali, ele pinga óleo nele, graxa, poeira, quer dizer, são sujeiras do entorno, mas que fazem parte de um mesmo ambiente, de um mesmo contexto. Um médico, por exemplo, que está fazendo uma cirurgia, ele se suja de sangue, cai um produto, algum produto para lavar, por exemplo, os instrumentos de trabalho, quer dizer, ele sai dali contaminado por aquele ambiente, não é? São as sujeiras com as quais nós somos contaminados por causa daquele tipo de pecado que nós costumamos praticar. Então, e geralmente esses pecados eles não vêm sozinhos, como eu disse aos irmãos, né? Geralmente a ira ela é produzida por uma amargura. Então, primeiro eu crio um amargor no meu coração, esse amargor produz uma resposta ressentida, irada, invejosa, quer dizer, você vai puxando o fio, né? E você vai vendo aquele tanto de pecado saindo um amarrado ao outro, porque de fato é assim que acontece com o nosso coração. Então, nunca alguém tem um pecado só, sempre um pecado ele vem por causa de outros pecados que estão sendo ali alinhados. Por exemplo, um indivíduo que adultera, um indivíduo que trai a esposa, né, por exemplo, o pecado dele não é só o adultério. Pode ver que já tinha outras coisas anteriores ali, não é? Talvez a cobiça do seu próprio coração, a inveja, talvez, da mulher do próximo, o descontentamento com a sua própria esposa. Quer dizer, uma série de situações que vão desencadear naquele pecado específico, mas que não necessariamente, né, é só aquele pecado. É o que Jesus falou lá com relação ao adultério, né? Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já pecou. Quer dizer, por que Jesus está falando isso? Porque à medida que você, no processo, né, de pecado, você acaba pecando, né? Então, o pecado ele não é só o adultério em si, mas é o caminho que o indivíduo leva até o adultério. É aquela conversa, é a desatenção à esposa, não é? O dar lugar às tentações, e aí a coisa vai caminhando. E ao invés de ele cortar aquele ambiente promíscuo, né, que o leva ao pecado, o que acontece? Ele acaba indo e caindo, literalmente, né, caindo na tentação. Então, a primeira coisa que Tiago diz aqui é despojar, quer dizer, limpe-se de toda impureza e de toda maldade. Por quê? Porque se nós não estivermos limpos de toda impureza e maldade, a ação da palavra de Deus não vai operar em nós. Em outras palavras, o fruto que a palavra produz em nosso coração não vai achar ambiente propício, não é? Você nunca vai ver uma rosa, uma planta bela, né, bonita, nascendo no meio do lixão, né, no meio é muito difícil. Você vai ver mato ali, mas nascer uma árvore frutífera dentro do lixão lá do aterro sanitário, né? Isso não vai acontecer, a menos que aconteça um milagre ali, mas não é propício que isso aconteça. Então, da mesma forma, se o nosso coração estiver sujo, né? Ou seja, o lixo espiritual, se o pecado for o ambiente do nosso coração, irmãos, naturalmente a palavra de Deus não vai frutificar, não é? Não vai frutificar. Eu queria ler com os irmãos aqui o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Vamos ver, Mateus 13, 22. Mateus 13, 22.
trata-se, né, da parábola do semeador, e aí Jesus explica a parábola, né? No 22 ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Está vendo? Então, a semente cai, mas o coração está contaminado, né, da sujeira do mundo e faz com que, então, a palavra não se frutifique, né? Então, esse é o primeiro ponto. Despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade. O segundo ponto, irmãos, voltando lá para Tiago, é a maneira como nós recebemos a palavra de Deus, né? A postura correta em relação à palavra de Deus. Diz Tiago aí, né, claramente, ele usa o verbo acolhei, né, que é receber. Acolher é receber. E receber como? Receber com mansidão. O que significa receber com mansidão? Significa receber sem a resistência provocada pelo orgulho do pecado. Porque o nosso coração é enganoso, é pecaminoso, ele é orgulhoso, ele não quer ser corrigido. Então, nós nunca vamos receber a palavra de Deus de bom grado, a menos que haja uma obra do Espírito Santo em nosso coração, e Ele mesmo abra o nosso coração para que a gente possa compreender a palavra e colocá-la em prática, não é? Se nós, por natureza, formos buscar este acolhimento positivo da palavra, não vai dar certo. Porque, pelo contrário, nós queremos fugir da palavra, né? Porque a palavra, ela expõe os nossos pecados. A palavra cria um problema para nós, porque ela mostra o quão pecadores nós somos, o quão difíceis nós somos e o quão merecedores, inclusive, do inferno nós somos, né? Se a gente fosse honesto, olhar para a palavra de Deus, cada versículo da palavra de Deus nos expõe ao ridículo, né? Nos coloca diante de uma situação muito delicada, porque eu não faço aquilo que a palavra de Deus me manda fazer, me ordena fazer, da maneira como eu deveria fazer. Então, a palavra, ela me expõe, né? Por isso, eu preciso de humildade para ouvir a palavra de Deus e preciso, como diz o texto, mansidão. A mansidão é a característica, então, irmãos, de humildade, docilidade, fé, não é? Algumas pessoas usam a expressão ensinável. A mansidão é a característica de alguém que sabe ouvir, que tem um coração aberto para aprender. Não é aquela pessoa, usando a expressão bem popular, né, aquele turrão, né, aquele durão ali que dono da razão, né, nunca está errado. Está sempre certo, sempre com a razão, os outros é que estão errados, ele pecou porque os outros é que o levaram a pecar, ele pecou porque o ambiente é que o levou a pecar, ele pecou porque o outro é que provocou, sempre o outro, né? Sempre uma desculpa. O manso não, o manso ele percebe o seu orgulho diante de Deus, percebe que a resistência diante de Deus é inútil, não adianta resistirmos à palavra de Deus, e ele, então, se abre docilmente e com humildade e com fé, né, para que possa ouvir esta palavra que muda os corações. Vamos ver aí a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos ler o 1 também, né, porque podemos ler do 1 ao 3. 1 de Pedro 2, de 1 a 3. Despojando-vos, olha aí, a mesma palavra, né? Despojando-vos, portanto, parece até o mesmo versículo, né? O assunto é o mesmo, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, e aqui Pedro especifica mais, né? Aquilo que Tiago resumiu como acúmulo de maldade. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quer dizer, repare que para desejar o genuíno leite espiritual, o versículo 3 diz que é necessário haver a experiência da bondade de Deus. Quer dizer, como é que a pessoa experimenta a bondade de Deus? Por um coração manso, um coração ensinável. Se você não se abre para aprender do Senhor, você não vai ter a experiência de que Ele é bondoso, não é? Então, só aquele que experimenta a obra de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus, em outras palavras, que se relaciona com Deus como uma pessoa, é que vai, de fato, experimentar. Às vezes, nós conhecemos só de ouvir, né? Usando aqui, inclusive, o exemplo de Jó. Eu te conhecia só de ouvir. Jó precisou passar por uma experiência muito traumática, muito difícil, para que ele pudesse conhecer a Deus de maneira íntima. Essa experiência aqui, de que o Senhor é bondoso. Às vezes nós também precisamos disso. Às vezes nós conhecemos Deus, às vezes por anos, só de ouvir. Até que um belo dia Deus nos coloca dentro de uma fornalha de fogo e você só pode contar com a ajuda do anjo para te salvar, senão você está queimado. E aí você vê que, de fato, o Senhor é bondoso. Você experimenta a bondade de Deus na fornalha, na provação. É isso que Tiago está falando, né? Porque quando você está sendo perseguido, você está sendo zombado, tendo a sua fé jogada no lixo ali pelos estrangeiros, nada resta a você a não ser confiar no Senhor. Então, ou você aprende mansamente a palavra de Deus, ou nada feito. Ou você vai passar o resto da sua vida apanhando, sofrendo nas mãos daqueles que, de fato, querem te oprimir, né? E Pedro, então, diz, como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente. Né? Esse texto é muito rico, porque ele traz uma experiência muito comum na vida da gente, que é a criança recém-nascida. Né? Todo pai aqui, o tio, né? Alguém que já viu uma criança recém-nascida chorar para mamar, sabe o que significa isso. Né? Não adianta você... Se ela estiver com fome e ela quiser mamar, você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não coloca o leite na boca, ela vai gritar, vai chorar, vai gritar, vai chorar. Quer dizer, é o desespero, né, de buscar aquilo que é o seu alimento. Pedro está usando esta imagem aqui, essa analogia, esse exemplo, para dizer que nós deveríamos ser assim também. Quer dizer, Deus tem o alimento pronto para nos oferecer, que é a sua palavra, né? A experiência com Ele, a intimidade com Ele. E, às vezes, nós estamos por aí, passando fome, sem saber que nós podemos buscar o genuíno leite espiritual que vem do Senhor. Está tudo aqui, mas aí a gente fica comendo comida ruim, né? Ao invés de buscarmos o alimento nutritivo, que é a palavra de Deus. Aí a gente se satisfaz com todo tipo de comida ruim, estragada, né? E aí eu faço aqui uma analogia às teologias ruins mesmo, equivocadas, né, que a gente ouve por aí. A gente, às vezes, se satisfaz com isso, né, achando que isso é o alimento, quando, na verdade, nós estamos ingerindo comida ruim que vai nos matar depois, porque não vai nutrir. Né? Então, a gente acha até gostoso, mas faz mal. Né? É como as comidas mesmo, né? Não tem problema se você comer um lanche, um podrão, né, como a gente chama, uma vez ou outra. Mas imagine você se alimentar disso todo dia. Uma hora você vai adoecer. Né? Comer um miojo de vez em quando, para quem gosta, apesar do nível de sódio lá em cima, né, quem tem pressão alta... Tudo bem, mas você não vai morrer por causa de um miojo. Mas imagine você comer miojo todo dia. Né? No almoço, comer na janta. Você vai adoecer. Então, a mesma coisa. Às vezes, nós estamos sendo ensinados, estamos sendo alimentados por uma coisa ruim, uma comida ruim. E você satisfaz sua fome,
Porque se você comer um miojo, você satisfaz a sua fome. Você comer um lanche ali, você satisfaz a sua fome, mas você vai ficar desnutrido. Esse é o grande problema, não é? Então, a questão não é o prazer da comida em si, é o que ela nutre você. Às vezes, ela é até prazerosa. Você pega um desses fast foods famosos aí, né? Às vezes é uma delícia você comer, mas imagine comer aquilo todo dia, só aquilo todo dia. Você vai adoecer, não é? Então, é isso que Pedro está dizendo, né? E Tiago, então, nos ensina que nós devemos, além de limpar a sujeira do nosso coração, nós devemos também colocar outra coisa no lugar. Porque não adianta você retirar a sujeira e não se vestir de uma roupa limpa, né? E, às vezes, algumas pessoas elas fazem isso. Elas tiram a sujeira, mas elas não se vestem de uma roupa limpa. Então, você se torna um crente que limpou a sujeira ou tenta limpar a sujeira, mas quando você não se reveste, né, na linguagem de Paulo, de uma nova roupagem, então você continua uma pessoa exposta, né? Uma pessoa que não demonstra os seus frutos, uma pessoa que não amadurece na fé. Então, por isso que Tiago diz que nós devemos acolher esta palavra, que já está implantada em nós. Veja que ele não está dizendo aqui de não crentes, os irmãos devem ter percebido isso, porque ele fala, a palavra em vós implantada, quer dizer, ela já está implantada, então ele está falando para crentes. Veja que interessante, né? Ele não está falando para ímpios, ele está falando para crentes que precisam lutar para limpar as suas vidas da impureza e do acúmulo de maldades, os pecados, para que a palavra de Deus possa frutificar. E ele está dizendo, olha, limpe as vidas de vocês, pare de comer comida ruim, pare de se alimentar de coisas ruins, que fazem mal, e se alimente daquilo que vai nutrir a sua alma, vai nutrir a sua vida. É o novo nascimento. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Versículo 18, dê uma olhadinha aí. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É essa palavra pela qual nós fomos gerados que agora precisa ser acolhida com mansidão em nossos corações. Quer dizer, talvez a gente deva se perguntar qual tem sido, não é, a minha disposição interior para ouvir, para obedecer a palavra. Não é? Eu sou orgulhoso, resistente, soberbo em relação ao confronto da palavra de Deus, não é? Quando ela confronta as minhas paixões, confronta os meus desejos, confronta as minhas emoções. Como eu me comporto diante da palavra de Deus? A palavra de Deus diz A, você está vivendo B, mas você tenta aplicar uma lógica C, dizendo, não é bem assim. Mas espera aí, mas a palavra é clara no que ela está dizendo. A palavra está dizendo A, você está vivendo B. Então é preciso que você se limpe desta impureza e se volte para a palavra. Não adianta você criar uma alternativa, uma terceira via, porque isso não vai resolver sua vida, não é? E talvez por isso mesmo, irmãos, muitos crentes, muitos de nós, às vezes, vivemos essa vida miserável do ponto de vista espiritual. Somos crentes, somos salvos, não vamos perder a salvação, mas vivemos uma vida, como eu usei aqui o exemplo, desnutrida, né? Você vive uma vida capenga, quando você poderia viver uma vida robusta, uma vida de frutificação, uma vida de crescimento, uma vida de transformação mesmo, não é, a partir da palavra do Senhor. Então, como tem sido a nossa reação ao recebermos a palavra de Deus? Inclusive, o Catecismo Maior, não é, quando ele fala a respeito da recepção da palavra de Deus, né, a pergunta é, o que se exige daqueles que ouvem a palavra de Deus? Deixe-me ver se eu consigo achar aqui a pergunta. Daqueles que ouvem a palavra de Deus, a resposta
é muito interessante, porque demonstra que nós que ouvimos a palavra de Deus devemos recebê-la exatamente com devoção, piedade. Catecismo Maior, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Deixa eu ir lá na pergunta. 140. Deixa eu achar aqui. O que se exige de nós, o que cada pecado merece, como a palavra... Olha aqui, ó. Como a palavra deve ser pregada. Pergunta 160 do Catecismo Maior. Eu estava com a 158 na cabeça, mas, na verdade, é 160. Diz assim: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? E a resposta é: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, com a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Muito interessante, né? Então, uma resposta bem completa, e aqui tem vários textos, inclusive este que nós lemos de Pedro, né? E outros tantos textos aqui. Pergunta 160, se os irmãos quiserem depois lerem, né, os textos que estão no Catecismo. Pergunta 160, os irmãos podem buscar. Então, repare que é isto mesmo, é ouvir a palavra com fé, com mansidão, com humildade, não é? Desfazendo aquele impedimento, aquele rancor que muitas vezes nós temos em relação à verdade, porque a verdade nos ofende muitas vezes. Então, nós precisamos ser ofendidos mesmo. Como dizia o pastor John MacArthur, né? Se a palavra ofende, deixe que ela ofenda. Porque esse é o papel dela mesmo, né? É de nos ofender no sentido de nos espetar, nos levar a uma mudança de vida. E Tiago, então, diz por que nós devemos acolher com mansidão a palavra. Veja aí a parte final, então, do versículo, que é o meu terceiro ponto aqui, para encerrar, né? Ele diz assim: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ele dá, inclusive, a razão pela qual nós devemos receber com mansidão a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é que vai salvar a sua alma. Salvar aqui, irmãos, significa restauração contínua, que envolve aspectos emocionais, espirituais. Quer dizer, é uma ação curativa da palavra do Senhor. É o remédio que nós temos para continuamente sermos restaurados. Continuamente. Tem o texto do Salmo 19:7, que os irmãos já sabem de cor, né? Salmo 19:7, que eu destaquei aqui, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, esse é um dos versos principais. E tem também o verso de João, capítulo 8. João 8, 31 e 32. O evangelista registrou assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Quer dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Quer dizer, o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, vai nos libertar do estado de escravidão, do pecado que nós estávamos, não é? E lá no verso 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, então
verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Nós não seremos mais escravos do pecado, como éramos, né? Debaixo da ação de Satanás, né? Nas nossas vidas, por consequência da queda que nós recebemos, herdamos, né, de Adão. Então, aqui, a palavra de Deus, ela vai transformar a nossa alma, vai restaurar continuamente os nossos corações e vai, de fato, curar traumas, quebrar fortalezas emocionais, iluminar as nossas crises. Eu vou citar para os irmãos aqui 2 textos também muito conhecidos, mas que eu gostaria de enfatizar. Vamos ver Romanos 12, 2. São textos que os irmãos sabem de cor, né? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja, transformação da mente, né? Renovar a mente. Como é que nós vamos conseguir isso, irmãos? Pela palavra. É a palavra de Deus que transforma a nossa mente. E, irmãos, isso é fato mesmo, né? Porque eu já vi alguns irmãos, a gente como pastor, e vocês também já viram isso, né? Eu me refiro a ser pastor pelo fato de que o pastor ele acaba aconselhando muitas pessoas com situações diferentes, né? Demandas diferentes, então acaba que você ouve muitas situações, não é? Mas os irmãos têm exemplos também, experiências para contar. E é impressionante como o poder da palavra de Deus transforma mentes. Impressionante. Às vezes a pessoa ela está assim focada naquilo ali, e ela fala, não, é isso, acabou, não tá. E aí de repente a pessoa muda. Ah, pastor, eu pensei bem, li e tal, e Deus fala, não é possível, né? Quer dizer, e às vezes você tenta argumento, você escreve uma carta para a pessoa, você faz um voto igual ao do Luiz Fux, né, de 12 horas de duração, você põe tudo quanto é argumento, e a pessoa não está nem aí. Aí, de repente, ela chega para você e fala, não, pastor, olha, eu li, Deus... Quer dizer, o que é isso? Milagre. É o poder transformador da palavra. E, meus irmãos, nós crentes precisamos crer nisso. Eu tenho visto, às vezes, com muita tristeza, crentes que não têm mais crido nesse poder transformador da palavra. Não é? O pastor Josafá Vasconcelos, já há muito tempo, tem insistido nesse ponto. Não é? E quando ele esteve aqui, inclusive, na nossa igreja, os irmãos perceberam, né, o apreço dele pela palavra de Deus, de crer no poder da palavra de Deus, porque nós vivemos numa cultura de muita informação, de muito conhecimento. Então, toda hora sai uma informação nova, né? Hoje, por exemplo, eu vi a notícia de que a vacina da Covid previne infarto e AVC. Eu falei, não é possível. Está todo mundo morrendo de trombose, falando que é a vacina. Agora tem cientistas falando que é a vacina. Você não sabe em quem acreditar, né? Porque são verdades que são jogadas e, de repente, um cientista ali fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, quem está com a razão? Não sei, né? Você não sabe quem está com a razão. Você vive com base nas narrativas, nas conversas das pessoas, nos boatos, não é? Na mesma hora que tem médico que fala que aumentaram muitos casos de trombose depois das vacinas, aí agora aparece um grupo falando que não, quer dizer, uma hora tomar café faz mal, outra hora tomar café faz bem, né? Quer dizer, então, assim, você ouve de tudo. Você ouve de tudo. Aí aquela pergunta que nos foi feita por Francis Schaeffer fez primeiro e depois a aluna do Schaeffer, que é a Nancy Pearce, né, que escreveu um livro com o Charles Colson, a pergunta é, e agora, como viveremos? Né? É o título de um livro. E agora, como viveremos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todo dia, porque nós estamos assim perdidos. Os crentes estão perdidos. Os crentes estão
sem saber em que acreditar. Não é? No próprio mundo evangélico, os irmãos já tiveram experiência, por exemplo, de alguém levantar e falar assim: ô pastor, mas o pastor fulano fala isso. E o senhor está falando uma coisa diferente dele. Quem está certo? Ele ou o senhor? Não é? É difícil isso. Porque, infelizmente, as pessoas estão fazendo o quê? Se esquecendo de se voltarem para o padrão de todas as coisas, embora elas professem que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, elas acabam buscando outros recursos. Ah, pastor, então quer dizer que não pode haver interpretações variadas da palavra de Deus? Pode, irmãos. Há textos que são difíceis mesmo. Há doutrinas que são difíceis mesmo. E quando nós chegamos numa situação como essas, de dificuldades do texto, nós temos que ter humildade e reconhecer que, às vezes, nós não vamos conseguir responder mesmo. Agora, por outro lado, existe um conjunto de doutrinas que não nasceram ontem, não nasceram quando o Brasil foi descoberto. Um conjunto de doutrinas que os nossos irmãos do passado já escreveram sobre elas de maneira exaustiva. Concílios e mais concílios, pastores e mais pastores, escreveram sobre estas coisas. Será que está todo mundo errado? E agora nós é que estamos certos? Percebe? Então, nós temos que ter muito cuidado com estas questões. E eu penso que quando o nosso catecismo, então, diz que nós devemos receber a palavra com esta mansidão, com fé, com respeito, com devoção, é exatamente por isto, porque os verdadeiros crentes creem que a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é poderosa. E aí eu quero, então, ir para o último texto, que é o texto de Hebreus, que os irmãos também conhecem de cor, né? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12, texto muito conhecido também, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, repare que aqui o texto está mostrando que a palavra de Deus, ela continua viva, né? E uma coisa que é viva, ela tem alma, ela tem movimento, né? Ela tem expressão, não é? Então, a palavra de Deus, ela de fato é viva, ela traz movimento, ela traz mudança, ela traz circunstâncias de modificação. E diz o texto, né, que ela penetra lá no fundo, né, aquele bisturi bem sensível. Se fosse hoje na nossa tecnologia, como esses robôs, né, que operam as pessoas de maneira precisa, né, vai lá no ponto ali e pinça ali naquele ponto que precisa ser operado. A palavra é assim, ela é capaz. Quando o texto diz dividir alma e espírito, né, aqui o texto não está sendo... aqui não é uma separação, né, como se alma e espírito fossem 2 coisas diferentes, mas aqui é para mostrar, é uma expressão hiperbólica mesmo, para mostrar que a palavra de Deus, ela separa até aquilo que não pode ser separado aos olhos humanos. Ela vai no lugar em que nós não conseguimos ver uma possível separação. Porque é milagre, né? É milagre. Um médico consegue ver com um aparelho de alta precisão, mas ele não vê o que a palavra de Deus vê, porque só Deus sonda o coração. Nós podemos ver pelos frutos, não é? Aquilo que as pessoas fazem e talvez julgar pelos frutos. Mas nós não podemos ver o coração. Nós não somos capazes de dizer qual é a intenção de fulano. Você pode supor, você pode arriscar, você pode, não é, especular, mas só Deus conhece o coração. E a palavra é esse lugar de Deus em que nós podemos olhar e ver
é o nosso espelho, olhar e ver o nosso próprio coração e expor o nosso coração. Por isso o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, não é? Porque Deus é aquele que, de fato, nos perscruta. Então, irmãos, para finalizar, o texto, voltando lá, né, para a gente ler o texto: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, queremos, de fato, ser crentes que frutificam, que deem bons frutos, que demonstrem uma vida transformada. Então, aqui está o caminho. Vamos nos limpar do pecado, deste pecado que tenazmente nos assedia, usando o texto de Hebreus, não é? Acolhendo, então, recebendo a palavra de Deus com o coração manso, ensinável, porque é esta palavra que vai produzir mudanças radicais e significativas em nossas vidas, não é? Então, esta é a mensagem de Deus para nós nesse dia, não é? Que nós saibamos limpar o pecado por meio da palavra de Deus, recebendo essa palavra com mansidão, porque só ela é capaz de nos purificar. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos, e que nós tenhamos de fato, né, esta disposição no coração de buscarmos sempre a voz do Senhor em primeiro lugar, mesmo com tantas vozes, né, que gritam por aí, prometendo mudanças na vida da gente, mas que a gente saiba dar ouvidos apenas à palavra de Deus, porque as outras vozes, elas podem, como os alimentos, podem até ser saborosas em algumas situações, mas elas vão contaminar e vão nos matar com o tempo, porque é comida ruim, né? É alimento ruim. Que Deus, então, nos abençoe. Se algum irmão tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta.